Pessoal, vamos lá, acho que eu tenho algumas questões para debater e fiz essa apresentação mais para a gente meio que guiar essa conversa, que a gente pode debater em sala também, mas acho que fica registrado aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês e depois ver a opinião de vocês também sobre isso em sala, tá? Então a gente vai falar sobre visualização de dados e suas contradições, e tem algumas coisas que eu queria tentar extrapolar algumas ideias que, enfim, já foram mencionadas nos últimos módulos, nas últimas semanas com vocês. Quando a gente fala sobre visualização de dados, quando a gente fala sobre visualização de dados no Brasil, a gente chega cheio de temas interrelacionados. Mas mais do que isso, a gente tem uma maneira de pensar sendo construída neste exato momento. E, e a gente vai refletir sobre alguns textos que mostram um pouco sobre isso. Esse texto que eu escrevi junto com a Júlia Janel foi um texto no CID de 2015, e basicamente a gente tenta compartilhar algumas ideias e categorias de trabalhos feitos no Brasil naquela época ali entre 2010 e 2015. Mas uma coisa que fica muito clara nesse texto é, na verdade, a dificuldade de a gente conceitualizar o termo visualização de dados. Porque, como é uma área, e isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, extremamente multidisciplinar, a gente teve autores da computação, autores da estatística, autores da filosofia, de maneira geral, que compartilharam seu conhecimento nessa área, que teve seu grande desenvolvimento na computação e no design, né? Óbvio que tem muitos autores também que estão falando e debatendo isso na comunicação, de maneira geral. Mas quando a gente vai falar sobre as coisas que a gente está debatendo, a gente vai falar sobre visualização, onde mostra um storytelling, onde as pessoas vão debater sobre algum tema e tal, você vê que na literatura existe aí uma imensidão de nomes que vão debater sobre a mesma temática. Então, por exemplo, muitos autores debatem o tema utilizando o termo visualização da informação. E aí vai para os autores desde do IHC, Cardi, por exemplo, é o autor que faz o processamento humano, né, o processo humano cognitivo, né? Tipo, ele consegue dimensionar os processos cognitivos humanos e mostra dentro de um esquemático, né, digamos assim. Aí tem outros autores, Corsair, Spencer, o Alberto Cairo, o Lev Manovich, em 2011, lançou o termo novamente. Aí a gente vai para os autores que falam sobre visualização narrativa. Então, Paulo Ciucarelli é um desses autores que falam sobre isso. O Bertrand, quando ele fala sobre esse termo, eu sei que o Jacques Bertrand tem uma longa trajetória nos anos 80, junto com Tufte, mas ele, ele vai falar sobre gráfico da informação, né? Quando a gente fala sobre Engelhard, que é um autor que a gente não comentou muito aqui ainda, mas a gente pode falar, Yuri Engelhard, ele fala sobre representação gráfica. Quando a gente fala sobre diagrama, a gente vai falar sobre Frascara. A gente já viu lá o argentino, que tem uma influência grande nessa temática da infografia e da visualização. E tem o Tufte, que fala sobre gráfico de dados, né? Bem com uma concepção bem enraizada no que é o simples, né? No que é esse mapeamento.
E aí uma coisa que a gente percebe, como são áreas multidisciplinar, ou pelo menos como a área da visualização de dados é essa área multidisciplinar, de certa maneira a gente meio que fica perdido em alguns dos seus avanços. Perdido no sentido de conseguir acompanhar. Então, você, em geral, né, os pesquisadores estão focados em design ou estão focados em computação, nunca é uma coisa meio multidisciplinar na própria academia, né? Poderia ser um pouco mais disso, mas não é. Então, a Doris meio que tem um texto debatido sobre isso, e, e ela mostra, na verdade, o avanço, né, da área da visualização na computação e no design. Uma coisa que é bem claro, e eu acho que o Ankara comenta bem na apresentação dele, é essa a grande diferença entre a infografia e o DataVis é de fato a intenção, a maneira de representar visualmente essas informações. E a gente percebe, e aí, por exemplo, não necessariamente DataVis significa coisas digitais e também não significa uma uma coisa que precisa ter muitos dados para ser DataVis. Não existe essa classificação, ninguém fala muito sobre isso, mas é uma coisa que a gente tem debatido bastante, nós quatro professores, e é uma coisa que aos poucos eu acho que vai ser foco de textos mais clássicos, assim, para a gente, clássicos não, textos mais enfáticos nossos, meio que deixando mais claro esse processo. Porque quando a gente vai debater a visualização de dados, eu estou debatendo sobre isso daqui. Esse é um trabalho do Douglas Luden, no LabVis, lá no Rio de Janeiro, com a professora Doris. É um trabalho que eu acho, que eu considero como interface física, né? E basicamente ele fez uma representação do processo da escravização no Brasil. E eu acho um trabalho belíssimo e tal, e eu não posso não deixar de classificar ou não classificá-lo como DataVis. É uma DataVis, porque essa representação das informações tem uma padronização muito clara, né? Eu gostei muito do debate lá do Ankara, né? No vídeo, vocês vão ver que eu vou fazer um bate-bola um bocado com essa representação que ele colocou. Uma outra representação, né, que é DataVis, e aí eu já vou para uma área que eu acho que é mais design e computação, é o trabalho de Júlia Gianello no doutorado dela, que ela fez uma representação de imagens do Instituto Moreira Salles, e ela representa a partir dos filtros, e você vai fazendo essas categorizações de cada uma das informações. A partir dos filtros, vocês podem ver as informações dessas imagens, né? São mais de 1.000 fotografias que foram visualizadas ali nesse projeto. E aí cada projeto tem seus metadados, né? E com esses metadados você consegue fazer essa visualização. Um outro projeto que muitos poderiam falar, isso é uma infografia também. De fato, pode ser. Então, a Vitória Sakagami e a Larissa Oliveira fizeram esse projeto no LabVis, que era um debate sobre os parques públicos no Rio de Janeiro. E, na minha visão, eu acho que a infografia ela pode constar dentro de uma DataVis. É uma maneira de representar as informações e que pode constar dentro de uma DataVis, tá? E uma visualização de dados. Um outro tipo de representação de visualização de dados é esse trabalho do Rodolfo Almeida no Núcleo, que ele mostra o processo das manchas nas praias, né, do Nordeste que aconteceu acho que há um pouco tempo atrás. Eu não vou me lembrar, recordar quando foi, se foi 2019 ou se foi 2020. E aí tem todo o processo do storytelling, né, do contar a história e usar o scroll do navegador para
representar essas informações a partir de um debate, né? Sobre os marcos mais significativos daquele processo. Aí me falam, Rodrigo, mas isso aí não podia ser um infográfico interativo? Sim, pode ser também. A visualização ela pode constar dentro de, na verdade, a infografia pode constar dentro de uma visualização de dados. Esse é um outro projeto do Vinícius Sueiro, e aí eu coloco ele mais como jornalismo de dados, essa classificação depois a gente pode debater um pouquinho em sala. Mas ele usa muita metáfora visual para representar as crianças. Esse é um debate sobre adoção de crianças e adoção de crianças com deficiência. Então, esses girassóizinhos aí são as crianças com deficiências e todo o esquema tipo, de estar à direita, à esquerda, o ser longo ou ser pequeno, tudo isso significa a quantidade de irmãos e a quantidade de é, dados que podem conter em cada uma dessas metáforas. É super interessante porque aí ele consta um monte de informação que ele está sendo debatido ao mesmo tempo. E, obviamente, depois, né, no, no site, ele tenta quebrar essa informação e mostrar ela um pouco mais, cada uma das particularidades. Um outro projeto é do Rodrigo Meneghetti, que o Vinícius também participou, e era a partir de um dado que eles tinham sobre os churrascos efetivos dentro do governo. Eles foram vendo até quando as pessoas usavam e o valor era muito, muito alto. E eles conseguiram fazer essa metáfora também do fogo, né, com churrasco, etc. É bem interessante o projeto. Mas eu estou falando também sobre esses outros projetos aqui, esse outro, né, caminho de DataVis, né, que a Carol Cavaleiro acabou fazendo um projeto dela no Aos Fatos hoje, e era sobre a eleição passada, né, onde é que se colocavam cada um dos candidatos. Mas quando a gente vai pensar um pouco mais de maneira aprofundada a produção brasileira, principalmente de 2015 para cá, mas eu vou até um pouquinho mais longe, 2011 para cá, vocês vão ver que esse debate eu consegui fazer nesse artigo que foi publicado no InfoDesign. É muito contraditório o tipo da produção que a gente tem. A gente precisa debater um pouco melhor isso, e eu vou tentar fazer isso agora. Primeiro, só para vocês entenderem, a pergunta de pesquisa desse artigo foi como é que está a produção sobre visualização no Brasil na perspectiva do design, tá? Aí eu não estou pensando nos autores da computação que influenciam o design, eu não estou pensando, óbvio que eles vão aparecer aqui, mas o que eu quero debater é como os pesquisadores brasileiros estão publicando. O que é que está aparecendo hoje nesse debate? Então, pensar um pouco sobre as instituições, sobre a cronologia dos estudos, os métodos dos autores citados, porque isso é muito importante para o que a gente vê hoje, o que é que a gente quer mais na frente. Quais são esses autores que a gente está citando e por que a gente está citando esses autores? Os tipos de estudos, os artefatos criados nesse processo e as ferramentas que são utilizadas. Quando a gente vê as instituições, a gente percebe que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles têm a maior parte das publicações, né? E quando você junta Sudeste e ali em cima, você vai perceber que é completamente destruidor, assim, a diferença. Então, se você vai para Sudeste, a gente tem quase mais de 30 publicações. No Sul e no Centro-Oeste, a gente tem 6 publicações. No Nordeste, a gente tem 3 publicações. No Norte, a gente não tem nenhuma publicação. Então, é muito complexo, né, a gente pensar
e não debater sobre como essa produção no norte não existe e por que não existe e não tentá-la e não tentar fazer com que isso mude, né, aos poucos. A gente pensa, como falei para vocês, no Sudeste, a diferença é muito grotesca, assim. Não tem nenhum trabalho em Minas Gerais, apesar de ter bons pesquisadores de design nessa região. Mas no Rio de Janeiro, a diferença para São Paulo ainda é muito grande. E no Espírito Santo, basicamente, tem um professor que a gente vai debater um pouquinho o trabalho dele, que é Mauro Pinheiro. Quando a gente pensa na cronologia, vocês vão ver, estou pensando desde 2009, 2010 a 2020, vocês vão ver que os trabalhos efetivos no CID, né, eles meio que alavancam essa produção da visualização no Brasil. 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, tirando 2013, que por alguma coisa não teve muitas publicações, os anos do CID meio que alavancam, de fato, essa produção brasileira. Não precisaria ser só nos anos do CID, né? A gente precisa fazer uma produção mais linear. E aqui eu estou focando muito em artigo em periódico e em conferência. Então, os capítulos de livro, eles acabam não aparecendo aqui. Então, por exemplo, Hanoia publicou dentro dessa faixa daí e, e os capítulos eles acabaram não aparecendo aqui. Então, é uma falha, de fato, do estudo. Mas uma coisa que eu percebi, e é muito louco pensar sobre isso, é que os métodos que foram mencionados, eles vinham muito de outros lugares. Então, a gente, é um debate que a gente pode avançar, e é um debate, na verdade, que ainda está muito incipiente, mas vocês vão ver aí que eu estou colocando como ad hoc model, são modelos ad hoc mesmo, as pessoas escolheram ou fizeram uma adaptação muito... A gente não pode dizer que foi baseado no trabalho de tal pessoa. Então, é meio um aleatório, assim. E tem muito mais trabalho desse tipo do que dos outros. E quando a gente vê dos outros tipos, a gente vê coisas que não necessariamente estão dentro do métier, quando a gente pensa nos pesquisadores clássicos, assim, da visualização. Então, o processo de design centrado no usuário, muito, assim, clássico, basicamente. O processo do método e as adaptações do método do Brain Fry, que é da computação, que trabalha com processing, estava muito mencionado, foi mencionado 2 vezes. Aí tem algumas adaptações de trabalhos na área da visualização, mas da área de infografia e da comunicação. Então tem o trabalho do Cairo, alguns outros, uma adaptação do trabalho do Ricardo, uma outra construção ali para visualização física, e o processo duplo diamante, que era do UX Design. Um outro debate que a gente pode fazer é quem são os autores que a gente está escrevendo. E aí eu fico bastante preocupado, no fim das contas, porque a produção brasileira ela ainda é muito pouco debatida. Então, como a gente já falou, parece que nessa produção precisaria constar os nomes desses autores mais clássicos para dizer que está fazendo baseado nesses autores mais clássicos, assim. Então, Tufi aparece muito, Cairo aparece muito, Lev Manovich aparece muito. O estudo de Carli, que me surpreendeu, porque é um estudo bem antigo já, então não deveria ser o estudo mais oficial, né, do que se estava debatendo sobre ali. O Bertin, né, está bem explícito nos trabalhos, né? Mas aí, quando a gente vai para o debate dos brasileiros, a gente vê a Isabel Meirelles, é a primeira, e olha quanta gente tem na frente, muito por conta do livro dela e alguns artigos que ela escreveu. Aí tem a produção do Mauro Pinheiro, da Priscila Farias e do Ricardo Cunha Lima. Óbvio que tem outros brasileiros aqui sendo mencionados, mas esses são os três, são os quatro, na verdade, que mais aparecem. Então, a gente ainda debate muito os conceitos oriundos lá de fora e a gente adapta pouco para a realidade brasileira.
Isso talvez seja a maior dificuldade que a gente tem hoje, e a gente precisa construir esse arcabouço do que é, de fato, visualização de dados no Brasil, para fazer com que essa produção seja mais nossa, né? Os debates sejam mais nossos, assim. É óbvio que debater o que a gente está fazendo em sala de aula, debater esses autores, ele é super importante, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos escrever sobre isso em português e fazer com que essa produção seja debatida entre ela também, assim. Não necessariamente eu faço um artigo e deixo na gaveta e já era. Não, eu quero que o que eu escreva possa encaminhar outros debates e outras iniciativas dentro do DataVis no Brasil, porque a gente ainda tem uma, uma comunidade muito pequenininha, assim, e a gente precisa debater e fazer expandir esse debate. Quando a gente vai para os métodos, você vai ver que tem de tudo, né? Tem o processo o conceito da infografia e do DataVis, né, muito mencionado. Tem o processo de linguagem gráfica, tem um processo de metáforas visuais cognitivas, tem um trabalho, né, do Mauro Pinheiro, que ele fala sobre esses sistemas de informação ambiente. É muito do debate da visualização física. O pessoal do jornalismo de dados, a representação gráfica, como fazer DataVis, né? Então, tem alguns tutoriais, assim, digamos, que é muito debatido, talvez, na literatura. A parte de storytelling, a fisicalidade, né, da visualização de dados, que é uma coisa que eu debati no meu mestrado, acabei não trazendo muito depois nas publicações, mas acho que é um debate que quem quer trabalhar com visualidade, com fisicalidade, né, coisas do debate, mas de outros sentidos, né, não simplesmente o visual, pode bater aí diferente com esses autores que vai dar muito certo. Percepção visual, a história do design e visualização, né, a gente trabalha muito do Almi com a Priscila Farias, é muito relevante, tem muitos debates com eles ali, e o trabalho do Verma, né, do Richard Verma, sobre a sociedade da informação. Tem algumas coisas sobre democratização da visualização, que a Fernanda Viegas fez em 2007. Aí, é, 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 literacia visual, um pouco sobre dados sinestésicos, análise de conteúdo, algumas coisas de UX design. Quando a gente passa para os tipos de trabalho, você percebe muito criação de artefatos, a produção talvez a maior, casos de estudo, né, estudo de caso, coisas teóricas, experiência, reporte de experiência, na verdade, e experimento. E aí, quando você vai ver quais são os artefatos que foram criados, aí que eu fiquei mais curioso ainda. A gente tinha muita produção, ainda nessa época, de visualização em processing. Depois a gente tinha alguns protótipos funcionais, como é o trabalho da Júlia, por exemplo, que eu mostrei, o trabalho também da Vitória Sakagami, alguns mapas estáticos e cartogramas, PDFs interativos, visualização física, sites, né? Robôs do Twitter, animação, vídeos animados, gráficos ou grafos, né? No GIF, que é o pessoal que faz conexão de rede social. Aí tinha visualização em JavaScript, que para mim talvez seja a produção dos próximos anos, 2020 para frente. Estudo de caso de infografia, estudo de caso de visualização de dados, estudo de caso de sistema de ambiente de informação, ou informação no ambiente, que é o trabalho do Mauro Pinheiro. Teve um trabalho que estudou sobre a temática do tempo na representação visual, algumas coisas de curadoria de conteúdo, que acho que foi a gente que acabou fazendo, enfim, algumas outras coisas que foram interessantes.
Isso que eu estou falando, assim, esse para mim são as produções que vão continuar tendo nos próximos anos. Todos os outros meio que não engrenaram como produção ou como ferramenta de produção. O Python até eu deixei de não colocar, mas Processing continua, mas não tão forte. Illustrator voltou com todo o peso, porque teve muito trabalho de DataVis, principalmente da Georgia Lupi e da Frederica Grappani, fazendo com Illustrator. Então, muita gente agora vai começar, de fato, a retomar o trabalho com Illustrator. O Figma está aparecendo como uma grande ferramenta de prototipação de interfaces digitais, então, muito provavelmente vai ter mais trabalhos de protótipos funcionais em DataVis, porque nem todo mundo consegue aplicar, né, implementar esses trabalhos. Muita coisa de GIS, né, de sistemas de informação geográfica, né, tipo para fazer georreferenciamento. O pessoal do Grafo, né, para fazer coisas com redes sociais e mapeamento de redes, né. Para mim, JavaScript, D3 e Angular e React e todos os outros coisas são a plataforma dentro da web, dentro da internet, nos navegadores que mais vai aparecer projetos, é uma demanda e que tem aparecido muita coisa, e as ferramentas de visualização que a gente acaba vendo por aí, o RAW, o Tableau e outros aí de Power BI da vida, que também vão fazer visualização, e a gente precisa debater um pouco sobre essa temática, né? E o que essas ferramentas conseguem trazer para a gente. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, para mim, isso é só a história começando. A, a nossa produção, ela ainda é muito pequena, a gente ainda está começando esse processo de debater sobre visualização de dados com a maior clareza. A gente tem uma cultura e um debate muito definido e interessante sobre infografia no Brasil, muito pelo o, as publicações e os debates feitos por Rafael, por Ricardo, por Almi, por Júlia e por outros pesquisadores, o Mauro e tantos outros, né, que debateram sobre infografia no Brasil, a Eva, a Solange, enfim, um monte de outros pesquisadores que estão debatendo. O Hanoia tem a produção aí nos últimos anos focada também nesse debate dos gráficos, da infografia, né, e como isso vai repercutir também no digital. Então, eu acredito que esse panorama que eu estou trazendo é para dizer assim, estamos num caminho, mas a gente não pode parar por aqui. A gente precisa, de fato, compreender essa produção que está acontecendo e produzir mais sobre essa temática da visualização. Fico com alguns temas para a gente debater amanhã e eu acho que aqui foi um bom começo para a gente deixar mais claro qual é o caminho que eu quero para o papo de amanhã, junto com a Cara, que também trouxe muitos pontos interessantes que a gente pode debater, conversar e trocar junto com vocês. Então é isso, pessoal. A gente vai se falando. Qualquer coisa, avisem. Deixa eu só parar aqui de compartilhar a minha tela. Vou parar de gravar.